Matheus Chuck Norris! E aí, galerinha, mais uma aula agora que eu quero falar de algo que também está presente no seu cotidiano, que são as nossas medidas, tá? Então eu quero falar para você agora, pra gente iniciar, eu quero falar sobre as medidas de comprimento. E a nossa medida de comprimento usual, senhoras e senhores, é o que nós chamamos de metro, beleza? Então aqui do lado vai aparecer uma tabelinha para você, olha só essa tabelinha que apareceu aqui, ó. Aqui nós temos a nossa medida usual, que é o metro, beleza? E aí o que vocês podem observar, senhoras e senhores, é que para um lado nós temos os múltiplos do metro e para outro lado nós temos os submúltiplos do metro. Beleza, galerinha? Tranquilo? Sem dificuldade? Então olha só, senhoras e senhores, vai ser o seguinte, para a gente ver um pouquinho mais sobre essa situação, o nosso intuito agora vai ser fazer transformações de unidade. Então quando eu quero passar do metro para uma outra unidade, ou de uma outra unidade para o metro, e assim por diante, nós temos que seguir essa ordem que está nessa tabela. Beleza, galerinha? Então, senhoras e senhores, observem o seguinte, para a sua direita, senhoras e senhores, sempre quando vocês querem partir de uma unidade que você está para uma unidade que está à sua direita, você vai multiplicar por 10. Toda vez que você está numa unidade e você quer passar para uma unidade que está à esquerda, você vai dividir por 10. Mas olha só, vocês conseguem observar aqui nessa tabela, vamos supor que você está com uma unidade em decímetro, tá? Você está em decímetro e você quer passar por uma unidade que está em hectômetro, tá? Então, olha quantas casas você vai ter que pular. Você vai ter que pular 1, 2, 3, 4 casas. Você vai ter que andar 4 unidades para poder chegar até o hectômetro. Beleza, galera? Então quer dizer que você vai ter que dividir 4 vezes por 10. Só que cuidado, você não vai dividir por 40. Você vai dividir uma vez por 10, vai dividir outra vez por 10, vai dividir outra vez por 10 e vai dividir outra vez por 10. Não é a mesma coisa do que dividir por 40. Cuidado, tá, galera? Beleza? Então é assim que a gente procede, então, com as medidas de comprimento. Beleza? E aí, galera, toda vez que a gente fala em comprimento, eu tenho uma conta que ela é bastante utilizada, beleza? Na matemática, principalmente na área da geometria, que é o que nós chamamos de perímetro. E o que é o perímetro, senhoras e senhores? O perímetro nada mais é do que o comprimento da extremidade de uma figura plana, beleza? É o comprimento da extremidade de uma figura plana. Tá? Só que, senhoras e senhores, aí você fala assim, professor, mas na minha escola me falaram que o perímetro é a soma de todos os lados. Galera, a soma de todos os lados é uma ferramenta que você utiliza para calcular o perímetro, tá? O perímetro é outra coisa, tá? Quando a gente está falando de polígonos, nós vamos utilizar a soma de todos os lados para fazer o cálculo, beleza? Então, por exemplo, vamos lá. Calcule o perímetro, tá, de um quadrilátero que temos lados medindo 25 centímetros, 200 milímetros, 5 decímetros e 0,04 decâmetros. O exemplo está aparecendo aqui para vocês no quadro, beleza? Então, senhoras e senhores, olha só. Primeira coisa, gente, para a gente poder fazer a soma de todos os lados, somar todos os lados aí que está indicado desse quadrilátero, nós precisamos deixar todas essas medidas numa mesma unidade, tá? Todas elas têm que estar numa mesma unidade. Vamos deixar aleatoriamente, o exercício não me pede qual unidade ele quer, eu vou deixar tudo em centímetros. Então olha só, o 25 já está em centímetros, já deixamos ele aqui de boa. Aí nós temos 200 milímetros. 200 milímetros eu quero transformar para centímetros. Pega lá a tabelinha que você viu na última aula, que você anotou no teu caderno aí, que o professor acabou de falar, e veja que para você passar do milímetro para o centímetro, tá, você vai ter que andar para a esquerda. Se você vai ter que andar para a esquerda, você divide. Dividiu por 10, ficou 20 centímetros, beleza? Aí nós temos 5 decímetros. Decímetros, e você quer passar para centímetros, você vai para a direita. Se você vai para a direita, multiplica por 10, beleza? Você vai ter 50 centímetros, beleza? E aí você tem 0,04 decâmetros. Se você tem 0,04 decâmetros, você vai ter que andar de decâmetro para metro, de metro para decímetro, de decímetro para centímetro, beleza? Ou seja, você vai ter que andar 3 casas, galera. Você vai ter que andar 3 casas, então vai ser multiplicar por 10 3 vezes, beleza? Então, senhoras e senhores,
0,04 decâmetros é a mesma coisa do que 40 centímetros, beleza? Transformados tudo em centímetros, é só somar 25 mais 20 mais 50 mais 40, nós vamos ter 135 centímetros. Esse é o perímetro desse quadrilátero, beleza? Fechou! Falamos então sobre medidas de comprimento, agora vamos para medidas de superfície, senhoras e senhores. Então a medida de superfície vai aparecer a tabela aqui do lado para vocês, beleza? O que vocês podem observar nessa tabela, galera, é que é bem parecida com a tabela anterior. Bem parecida com a tabela anterior. Só que a diferença agora, em vez de falar metros, a gente vai falar em metros quadrados. Em vez de falar em centímetros, nós vamos falar em centímetros quadrados. E ao invés de nós dividirmos por 10 e multiplicarmos por 10, agora nós vamos multiplicar e dividir por 100, tá, galera? Então toda vez que eu precisar ir para a direita, eu multiplico por 100. Toda vez que eu precisar ir para a esquerda, eu divido por 100, beleza? Então, senhoras e senhores, continuando com o conteúdo, quando a gente fala em superfície, as operações que vêm em nossa mente, senhoras e senhores, são as medidas de área. São os cálculos de área, senhoras e senhores. Então, como que a gente faz para calcular área? Depende da figura que é me apresentado. Eu vou apresentar 3 para vocês que são as mais usuais, que vai aparecer aqui do lado para vocês, que é a área de retângulo, a área do quadrado e a área do triângulo. Para a gente calcular a área de um retângulo, senhoras e senhores, basta fazer a base, ou seja, o comprimento, vezes a altura, ou seja, a largura. Então, base vezes altura ou comprimento vezes largura, beleza? Quadrado, galera, como a base e a altura, o comprimento e a largura são iguais, basta você fazer a medida do lado vezes a medida do lado, beleza? Lado vezes lado, tá? E aí, galerinha, triângulo. Como que eu calculo a área do triângulo, galera? Sabendo que o triângulo é a metade da medida de um retângulo, galera, é só fazer a base desse triângulo vezes a altura dele, pega esse resultado e divide por 2, beleza? Um exemplinho para vocês, olha só, calcule a área de um retângulo que tem 20 centímetros de comprimento e 0,08 metros de largura. Como eu falei para vocês, senhoras e senhores, eu preciso deixar tudo na mesma unidade, beleza? Tá aparecendo um exemplo aqui para vocês. Então, 20 centímetros, senhoras e senhores. Tá em centímetro, eu vou deixar. Vamos trabalhar em centímetros, tá? E eu tenho 0,08 metros, eu tenho que transformar isso em centímetros. 0,08 metros é a mesma coisa do que 8 centímetros, beleza? Então, 8 vezes 20, eu obtenho 160 centímetros quadrados. E essa é a medida da área desse retângulo, senhoras e senhores. Então, prosseguindo, então, galera, o que eu posso falar para vocês? É o seguinte, isso daqui é o que nós temos, então, como medidas de comprimento e superfície. É só isso que eu tenho? Não, senhoras e senhores. Mas por essa aula, para você produzir um pouquinho de exercício ainda, paramos por aqui e eu continuo falando de outras unidades na nossa próxima aula. Então não sai daí, senhoras e senhores, que o professor Leozão já volta, senhoras e senhores. Tchau!